Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para a nossa aula de práticas corporais de luta, do nosso aprofundamento curricular, cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, da unidade curricular, tradições e heranças culturais. A habilidade do currículo paulista trabalhada na aula de hoje será analisar criticamente os preconceitos e estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Como objetivos desta aula, construir um quadro comparativo das lutas estudadas nesta primeira atividade. E, por fim, evidenciar as heranças culturais, gestos e movimentos, o significado das lutas em suas origens e nas práticas contemporâneas e a sua presença nas culturas juvenis e nas mídias. Voltando um pouquinho no assunto da aula anterior, conversamos sobre os pontos importantes ressaltados nos trechos dos textos. Quais textos? Aqueles indicados para aprofundamento nas lutas trabalhadas. O artigo sobre a visita de Anderson Silva no Xingu, que referenciava a luta Uka-Uka. O texto do Wikipedia, que referenciava a capoeira, que trazia para a gente um pouco da sua cultura, do ambiente social de onde ela emergiu, as suas características básicas, a característica do povo brasileiro presente na roda da capoeira. Para a aula de hoje, teremos um trabalho mais voltado para a parte prática. Para chegar nesse trabalho de parte prática que se dará nas oficinas, precisamos sistematizar os conhecimentos. Bom, como já estudamos nas aulas anteriores, nos aprofundamos no conhecimento de cada luta em específico, hoje cada grupo terá como tarefa elaborar um quadro da sua luta. Esse quadro será como que uma síntese de tudo que você viu até agora, mas esse quadro não fecha hoje. Esse quadro, ele continuará presente nos nossos estudos até o fim desta oficina. Será um quadro em constante recapitulação. O pessoal responsável pelo artigo do Uka-Uka, pela luta do Uka-Uka, irá neste quadro, assim como o pessoal da capoeira, do karatê e do muay thai, elencar os pontos mais importantes com relação à sua luta, para que quem chegue assim de imediato consiga bater o olho ali e identificar as principais características ligadas àquela luta em questão, àquela prática corporal de luta em específico. Sabemos que todas são lutas sistematizada, porém uma difere da outra. Podemos notar a diferença entre as lutas ocidentais e orientais na sua filosofia de luta propriamente dita. São pontos que se diferem tanto quando a gente compara lutas ocidentais e lutas orientais, como entre as lutas da própria matriz, assim, podemos dizer, da matriz ocidental. Quando a gente compara o Uka-Uka com a capoeira, não é tudo a mesma coisa. Cada um carrega a sua singularidade, a sua objetividade e a sua carga cultural e as suas marcas características diferenciadas da outra. Que para um povo tem um significado, que para outro, apesar de semelhança nas filosofias de luta, traz uma outra roupagem de caráter social, de caráter cultural, ambientado naquela luta. Assim como o karatê e o muay thai, se a gente fizer uma comparação, são duas lutas
Primeiro que são duas lutas orientais, no entanto, diferem na sua filosofia de luta, apesar de se assemelhar na sua origem de criação, podemos dizer assim, que nasceram de contextos sociais hostis, onde o povo não podia se defender com armas e passou a usar o próprio corpo como arma. São características semelhantes, mas com uma carga cultural diferente. É o que a gente está procurando entender, o que a gente está estudando a partir da habilidade base que puderam observar lá no início da aula. Então, o que cada grupo terá que fazer? Entre os textos e entre outros textos que vocês pesquisarem, é localizar onde está a saudação inicial, de que forma que ela acontece, por que ela acontece, quais as palavras que podem ser ditas ou quais sinalização corporal são feitas como sinal de saudação inicial. Vocês também terão que procurar a origem cultural desta luta, de que povo, de que forma, quando surgiu. Isso está mais referenciado com a data cronológica, país de origem, onde ela nasceu em específico, onde atualmente elas são divulgadas, em que meios ela tem sido propagada, seja os midiáticos, seja as rodas das convenções sociais. Vocês irão fazer essa análise e trazer para a gente na construção desse quadro, que será renovado ou reformulado a cada aula a partir de então até o fim da nossa oficina, que mais à frente iremos ver como funcionará. Quais os gestos básicos e movimentos de ataque e defesa essa luta em específico, a luta do seu grupo, tem de diferente, tem de marcante, tem como base do aprendizado? Vocês trarão isso para nós. Como que a professora terá uma interação com isso? Como que vocês irão me dar essa devolutiva nesta aula online, de forma remota? Veremos mais a fim. Iremos construir esse mural de forma coletiva. Mas, espera aí, não estava cada um responsável por elaborar o quadro corporativo da luta em específico? Sim, nós vamos elaborar esse quadro coletivamente. De que forma? Cada grupo é responsável pelo seu. E como eu terei acesso? Pelo Paddington. Vocês têm esse endereço aí, esse link aí, escaneando esse QR Code, vocês serão direcionados para o nosso mural coletivo, onde eu irei fazer a avaliação de vocês, as minhas pontuações mais tarde. Cada grupo será responsável por preencher o quadro referente à sua luta. O pessoal do Uka-Uka, o pessoal do Capoeira, o pessoal do Karatê, o pessoal do Muay Thai. Todos terão uma visão ampla da luta que o outro está trabalhando, à medida que cada integrante do grupo desenvolva a sua parte no trabalho de confecção do mural coletivo. Vou fazer uma breve demonstração para vocês. Colando aquele link que aparece no slide ou escaneando o QR Code, vocês irão ser direcionados para esta página. Quadro comparativo das lutas. Saudação inicial, origem cultural, quando surgiu, país de origem, meios de divulgação, gesto de movimento, defesa e ataque.
Meio que um resumo. Cada grupo irá trabalhar com o seu, como dito anteriormente. Vocês observam que eu deixei para vocês aí meio caminho andado. Deixei a descrição de cada luta. Vocês observam aqui o Uka-Uka, capoeira, karatê e Muay Thai. É um mural onde iremos trabalhar por coluna. Qual o primeiro elemento que vocês deverão inserir aí abaixo da figura representando a sua luta aí? Saudação inicial, é o que pede lá no quadro. O quadro aqui está diferente, mais dinâmico, mais interativo. Não trabalharemos nessa atividade com papel e caneta. Trabalharemos com as mídias digitais. Uma breve explicação para vocês de como vocês trabalharão com esta ferramenta. Vocês observam que embaixo de cada figura, de cada coluna, tem um sinalzinho de mais. Nesse sinalzinho de mais, vocês irão abrir uma outra caixa de texto para digitar cada elemento pedido aqui em cima. Saudação inicial. Eu clico no sinalzinho de mais, ele me abre uma caixinha. Aqui. Qual é o assunto que eu irei responder primeiro? Saudação inicial. Colocaremos lá. Saudação inicial. Vou arrumar aqui para ficar bonitinho. Escreva algo sobre isso. O que eu quero dizer da saudação inicial? Por exemplo, eu peguei como exemplo o karatê. Qual que é a saudação inicial do karatê? É a mesma saudação que ocorre lá no final. Ou seja, é o Hitsu-Hei. Posso escrever o Hitsu-Hei aqui? Posso, mas como é um exemplo, vou somente escrever. É um exemplo, não esqueçam disso quando vocês forem digital de vocês. Vocês irão colocar da maneira mais completa possível. Eu estou dando apenas um exemplo. No karatê, ao se cumprimentarem, os atletas falam os. Vocês irão procurar mais tarde que é o significado desse os para trazer para nossa socialização depois. Terminei, respondi o questionamento inicial, saudação inicial. Respondi. Como que eu faço para esse quadrinho vir aqui para minha coluna? Vou em publicar. Apareceu. Saudação inicial. Pergunta do quadro respondida. Preciso responder qual é a origem cultural. Posso colocar tudo num? Pode, mas como é um quadro, vamos inserir uma outra caixinha. Assunto, origem cultural. De que povo é essa tradição? De onde surgiu? Qual sua origem cultural? É da tradição dos povos japoneses. É o exemplo. Não necessariamente será a resposta que será construída por vocês. Esse quadrinho, esse quadro comparativo é de acordo com os estudos de vocês. Esse não passa de um exemplo. A resposta de vocês deve ser a mais completa possível. Publicarei. Viram? Cada quadrinho que eu vou inserindo, ele vai aparecendo aqui. Tá bom, eu terminei essa origem cultural. Não ficou legal. Eu quero reescrever. Eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e editar a minha publicação. Não foi os japoneses que fizeram, é o povo da Ásia lá. Venho aqui, escrevo Ásia e publico novamente. Mas espera aí, eu não quero editar, eu quero reformular, começar do zero. O que eu vou fazer? Excluir essa minha publicação. Excluir e sumiu. Precisarei abrir outro quadrinho e digitar tudo novamente.
É uma ferramenta simples, de fácil acesso, e vocês verão que o trabalho de vocês ficará muito mais organizadinho. Todos os grupos terão condições de acessar e observar o que o outro grupo está fazendo. Eu terei uma forma melhor de acompanhar o desenvolvimento desse quadro comparativo por vocês. E à medida que a gente for reformulando, dando uma nova roupagem a ele, nós voltamos aqui, vamos inserindo ou vamos excluindo ou editando alguns assuntos que a gente já colocou, mas que lá na frente nós encontramos melhor definido ou com melhor amparo teórico ou metodológico, e vamos reformulando o nosso quadro comparativo das lutas. Ficando claro que ele não se encerra na aula de hoje e que ele é como nosso aprofundamento curricular. Ele é uma atividade contínua até o fim deste semestre. Essa é a atividade de hoje. Vocês verão que aqui está escrito Muay Thai. Eu irei entrar lá no quadro comparativo das lutas, irei acertar se esse erro estiver lá. Não reparei. Mas é Muay Thai aqui, fique claro. Bom, essa foi a nossa atividade referente à última etapa da atividade 1. Como o nosso tempo é curto e eu preciso dar para vocês o norte sobre a atividade número 2, irei fazer com vocês uma breve introdução da atividade 2. Os exercícios e tarefas que nós teremos que alcançar para que a gente consiga a culminância da nossa oficina no fim do semestre. Objetivos de introdução à atividade 2. O que iremos trabalhar na atividade 2 a partir de então? Estabelecer os critérios para elaboração das oficinas das lutas Muay Thai, Karatê e Capoeira e Uka-Uka, e iniciar o planejamento desta oficina. Baseado na tríade pensar, planejar e executar. Mas primeiro é preciso ter claro o que é uma oficina. A oficina está ligada a uma infinidade de definições no nosso dicionário, na língua portuguesa. Para tanto, temos oficina, substantivo feminino que significa lugar onde se elabora, fábrica ou conserto de algo. Oficina é uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva. Ela prevê momentos de interação e troca de saberes, a partir de uma horizontalidade na construção do saber inacabado. Olha a palavra aí, inacabado. Em constante construção. Esse trabalho centralizará em torno da luta específica que aquele grupo escolheu trabalhar, dentre as 4 indicadas e trabalhadas até o presente momento. E essas lutas, não podemos esquecer, estão sendo trabalhadas dentro de um contexto social. Pontos mais relevantes para a elaboração de uma oficina de sucesso. O planejamento de uma oficina pode contemplar várias etapas a partir de uma dada proposta. No entanto, precisamos determinar prazos para que aconteça. Cada etapa, somada-se uma a uma em sequência da outra, é que determinará se a nossa oficina dará resultados ou não. Dará resultados favoráveis ou desastrosos, o que não queremos. Então, devemos determinar prazo para cada atividade. Segundo ponto a se pensar, definir o público-alvo. Para quem estaremos elaborando essa oficina? Quem vai assistir? Quem vai participar das atividades? Criança, idoso, jovem, a comunidade local, um público externo, uma turma da escola. Outro ponto importante, olha os verbos aí, definir espaço e local.
Em que local ela irá acontecer? Na escola? Fora da escola? O espaço é ideal? O espaço é restrito? É apertado? Ou é muito amplo? Definir os pontos essenciais. O que eu preciso saber da minha luta em específico, já que estamos falando, que eu tenho que abordar nessa oficina. Eu não vou conseguir abordar a luta como um todo. Eu preciso definir os pontos essenciais. E, acima de tudo, dividir as funções. Uma pessoa não pode trabalhar sozinha. Como estamos falando em trabalho de grupo, a gente tem que dividir as funções. E isso se dá a partir da responsabilidade que cada um assume. Se eu assumir a responsabilidade de fazer uma pesquisa sobre a origem cultural da luta que eu irei utilizar na minha oficina e entregar até o dia 5 do mês de abril, eu devo entregar dia 5 do mês de abril. No entanto, eu tenho que ter claro para mim que a entrega será no dia 5, mas que eu preciso ter estudado e elaborado essa parte do meu trabalho antecipadamente. Eu não vou fazer uma coisa correndo de última hora, senão não fica legal. Um trabalho cheio de remendos ou de improviso não é que a gente deseja. Será mal feito e mal elaborado. Mais alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração quando se planeja uma oficina. Quando a gente fala em determinar prazo, mais alguns pontos relevantes para o bom andamento de uma oficina e que a gente deve se atentar quando a gente fala das etapas. Já que mencionamos que uma oficina é feita de etapas e que cada um deve cumprir a sua obrigação com responsabilidade, temos que pensar que essas etapas contemplam o antes, o durante e o depois da oficina. A oficina ela é composta por esses 3 momentos. O momento de organizar as ideias, de ver o que eu vou fazer e como eu vou fazer e os passos que eu tenho que atingir, os passos que eu tenho que seguir para atingir esses meus objetivos, pequenos objetivos, até chegar no objetivo maior, que é a nossa amostra cultural. Também temos essa fase que é durante a oficina, levando em conta que a oficina não é a oficina, assim, o dia da apresentação da nossa amostra, ela não é o todo, ela é o resultado do nosso trabalho. Então, nós temos que viver essa oficina, dia a dia, do nosso planejamento. Lógico que a amostra é o resultado do nosso trabalho, que demonstrará o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, é o durante. Se eu fiz um trabalho de qualidade desde o início, o meu progresso será o resultado da minha oficina. Um resultado satisfatório ou um resultado desastroso, se eu levar com relaxo, se eu levar com desplicência, se eu não der devida atenção a cada passo a passo, a cada ponto do meu planejamento, para que a minha oficina chegue lá no final com sucesso. Mas, lógico que o resultado do meu trabalho se dará na amostra, mas eu tenho que ter a consciência que a minha oficina não acaba ali também. É um resultado, porém o fim dela será a avaliação dessa oficina. O depois. Trago para vocês um esqueleto de como montar um planejamento de uma oficina. Levando em conta que temos uma aula de duração de 45 minutos, dividiremos nossa oficina em 3 etapas. A contextualização cultural, 10 minutos. O que eu irei fazer nesta contextualização cultural? Irei fazer um breve resumo do histórico daquela luta, das características básicas e terei 10 minutos para apresentar isso para o público que eu escolhi. Se eu já defini o público, ele está ali, a minha oficina está acontecendo.
10 minutos de contextualização, de eu contar história, de eu contar de onde surgiu, por que surgiu, quais cargas culturais carregam, quais lutas sociais ela revela. Teremos um momento de experimentação, é a parte prática da nossa oficina. Estamos trabalhando lutas corporais de matriz indígena africanas e orientais, e para tanto, como é ligado à educação física, a educação física trabalha com movimentos, temos 25 minutos para trazer algum movimento ou alguma apresentação de alguns gestos dessa luta para o público que assiste, porque ele não vai ficar naquele momento maçante ali por muito tempo. Então, por isso que a contextualização tem uma programação de 10 minutos. Ninguém vai aguentar ver uma pessoa ler mais do que 10 minutos, digamos mais do que 10 minutos, porque o nosso ponto de atenção, dependendo do público que vocês irão abordar, é um pouco variável. Estamos falando de parte prática, então 25 minutos de experimentação da luz. Posso fazer uma roda de capoeira? Posso fazer uma roda de uka-uka? Posso fazer uma encenação do Muay Thai? Posso fazer uma encenação de um kata do Karatê? Posso fazer isso como uma encenação teatral? Posso fazer uma oficina ali dentro dessa oficina, fazer micro-oficina de gestos e movimentos, distribuir a responsabilidade, cada um ensina um movimento e inclui o público nessa experimentação, que eu acho legal também. Posso trazer algum grupo para apresentar um breve trechinho? Sim, mas seria interessante que vocês elaborassem isso, que vocês participassem disso enquanto grupo. Isso vai da organização de cada grupo, e cada grupo irá aplicar seus conhecimentos, irá colocar em prática a sua dedicação nesta oficina, nessa etapa da oficina. Todo mundo é responsável por tudo? Não. Cada um é responsável por uma parte quando a gente fala da contextualização cultural, da experimentação, da fase de experimentação dos gestos de movimento. Mas para quem que fica essa avaliação da oficina ali, reservado 10 minutinhos finais da minha aula? Essa avaliação pode ser feita de N formas. Pelo público, uma crítica construtiva da nossa oficina, onde poderão dar elogios, sugerir novas adequações de atividade, dependendo da turma que está ali assistindo e tiver um discernimento maior do que a gente está fazendo. Essa avaliação pode ser feita pelo grupo mais tarde, ver se tudo que foi planejado aconteceu, se foi satisfatório ou não, se houve falhas, se é necessário trabalhar de uma forma mais integrada na próxima oficina, nos próximos trabalhos. Como que foi trabalhar em grupo? Foi uma coisa agradável, desagradável? Por que de cada coisa? O professor irá, com certeza, avaliar a oficina de vocês, não em questão de erro e acerto, mas na questão de, como digamos assim, de participação. Se vocês cumpriram com a proposta, se vocês conseguiram trabalhar em grupo e conseguiram dar andamento nas atividades que eram incumbidas a vocês. Todo mundo participa de tudo, então, mas em cada coisa a responsabilidade de uma pessoa se sobressai. Por exemplo, nem todo mundo vai participar nem todo grupo, nem todas as pessoas do grupo podem participar da contextualização cultural. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas fazem a pesquisa, estruturam o roteiro, outras pessoas estruturam o roteiro da experimentação dos gestos de movimento, outros podem pensar em atividades que possam ser usadas como avaliação da oficina pelo público. Esta contextualização cultural necessariamente não precisa ser por aqueles que fizeram a pesquisa, mas por outros que consigam. Se eu não quero ler o texto lá, se eu não quero fazer um discurso lá, eu posso encenar
essa contextualização, que eu acho muito legal a gente fazer essa contextualização de uma forma, como que a gente diz, mais lúdica, mais dinâmica, com envolvimento de outras áreas do conhecimento, que não só as de linguagem e as de educação física, mas trazer um pouquinho do planejamento lá de artes, um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia. A gente pode transitar entre as áreas do conhecimento nesta contextualização cultural sem perder o sentido, sem perder, como que diz, a essência daquela luta. Também, dentro dos gestos de experimentações, cada um terá a sua função. Um irá planejar as atividades, outro tem mais, como que diz, mais tato para apresentar a parte prática. Então vai do talento de cada um. As possibilidades das pessoas serão exploradas. É bem tranquilo. E qualquer dúvida, é sempre procurar professor para esclarecer cada parte da metodologia da construção desta oficina. Mais um pouquinho sobre a estruturação das oficinas. Trago para vocês o que é, já falamos um pouquinho o que é essa contextualização cultural, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que eu posso abordar? A origem cultural desta luta, onde ela surgiu, a sua representatividade no passado e agora, as tradições culturais que essa luta carrega, que estão ligadas com a cultura do povo que deu origem a ela. Experimentações de gestos e movimento. Posso trazer os principais golpes, a saudação inicial e final desta luta, que eu posso, como dito antes, elaborar de N formas. Posso fazer uma atividade prática, posso trazer em vídeo, posso montar uma roda ali de experimentação com algumas pessoas que estão assistindo. Posso fazer uma atividade prática, uma brincadeira dos jogos de oposições que levem em consideração a luta e o seu contexto. Eu posso adaptar essa experimentação dos gestos de movimento quando eu não tenho a técnica apurada desses gestos e movimentos, desses golpes que eu irei utilizar na minha apresentação e que não podem ficar de fora quando a gente se fala da luta em específico. Estou falando de karatê, eu não posso trazer um golpe de Muay Thai. Estou falando de uka-uka, não posso trazer um chute do karatê. Se eu estou falando de uka-uka, irei trazer atividades de agarre, como que a gente viu, de desequilíbrio. Estou falando de capoeira, não vou fazer um kata relacionado ao karatê. Eu vou trazer alguma coisa relacionada com a roda de capoeira, com os movimentos da capoeira. A avaliação da oficina, como dito antes, elogios, sugestões e críticas. É estar aberto para receber esses elogios e as críticas e as sugestões. Às vezes a gente fez um trabalho bem focado, deu o nosso sangue lá e recebe uma crítica, se não tão boa, ou uma sugestão, a gente é áspero em receber críticas, tanto quanto elogios. Às vezes você recebe um elogio legal lá e você diz, que isso, não foi nada, foi mais que minha obrigação. Não, aceite um elogio. O elogio é a consagração de um trabalho quase que perfeito, de um trabalho bem feito. Então, levem essas críticas e sugestões como algo construtivo, que vai agregar produtividade nos trabalhos futuros de vocês. Pontapé inicial para a construção desta oficina. Então, lembramos, estamos finalizando a atividade 1 hoje e dando início à atividade 2 hoje também. De maneira democrática, vocês deverão definir quem será o público-alvo e o local em que essa oficina acontecerá. Coloquei ali no plural para vocês oficina, mas é uma oficina geral. Todos vão participar da mesma oficina, trazendo alguma coisa de relevante da sua luta, onde acontecerão a culminância de todos os nossos trabalhos. Destacado ali para vocês. Não se esqueçam disso. Cada grupo planejará a oficina relacionada à sua luta.
uka-uka, capoeira, muay thai ou karatê. Portanto, serão 4 grupos trabalhando ao mesmo tempo, cada um trabalhando a sua luta, e a gente vai compartilhando esse conhecimento e construindo novo conhecimento a cada etapa dessa nossa, digamos assim, construção. Em grupo, não esqueçam, em grupo, não é eu carregar o meu grupo. Lembra que falamos muito da responsabilidade lá nas lâminas anteriores? Eu pontuo novamente, eu reafirmo para vocês, é um trabalho em grupo, necessita muito da responsabilidade de cada integrante. Se cada integrante desempenhar o seu papel, terá sucesso. Se alguém falhar com a sua parte, irá sobrecarregar o colega, e pode ser que o resultado não seja satisfatório, não seja próximo daquilo que a gente esperava. Determine os pontos iniciais em função de cada integrante dentro desse grupo. Então, muita atenção e responsabilidade com as tarefas, com as datas, com as atividades, com o limite de tempo. Então, planejem, façam tudo antecipadamente, não correndo, mas antecipadamente. Eu preciso integrar até dia 10, dia 9 tem que estar pronto, editado, corrigido, alterado, modificado, melhorado até o dia 9. Dia 10 é o dia apenas de eu entregar e juntar tudo, o dia de eu apresentar. Não posso fazer coisa correndo que não sai bem feito. E não posso pôr os bois na frente da carroça. Não posso chegar lá para apresentar uma oficina sem ter planejado antes, sem ter testado antes. Ficamos por aqui. Estas são as referências utilizadas na aula de hoje. Espero ter contribuído com vocês, e qualquer dúvida podem procurar. Estamos aqui para ajudar, para trabalhar junto, porque este não é um trabalho exclusivamente do professor ou de vocês, é nosso. Tchau, tchau e até a próxima.